Bom dia, queridos. Quarta semana. Tá difícil estudar dessa forma, não tá? Mas a gente vai tentando. Eu vou tentando aqui ajudar vocês vão tentando fazer as atividades daí, pra gente vencer isso e voltar ao normal o quanto antes possível, tá? Força aí, não desiste não. Faz atividades bacanas no caderno. Vamos lá? Essa semana a gente vai fazer igual a semana passada. Eu vou explicar aqui os assuntos da quarta semana do PET, páginas 62 e 63. E a partir dessa explicação, eu vou passar no final uma perguntinha para vocês fazerem no caderno. Aí vocês copiam a pergunta que eu falar e respondam para registrar que a gente fez essa atividade, né? E poder avaliar depois, uma forma da gente avaliar, tá? Ou seja, tornando as coisas bem mais simples, né? Então não vamos perder o foco, não. Vamos lá? O assunto dessa semana é a fuga da família real para o Brasil. Como assim? Vamos lá. O Portugal tinha um rei, né? E o rei tinha uma família. Essa família real, família que diz respeito à monarquia portuguesa, vai fugir para o Brasil. Lembra vocês que o Portugal era o dono do Brasil. O Brasil era colônia de Portugal. Certo? Como que isso aconteceu? A gente já começou a ver na última semana. O Napoleão fez um bloqueio continental, proibiu todo mundo de fazer comércio com a Inglaterra. Portugal não podia respeitar, né? Porque Portugal só fazia comércio com a Inglaterra. E aí Portugal, desrespeitando o bloqueio continental, Napoleão imediatamente manda invadir Portugal. E o que o rei faz? O rei simplesmente junta a família real, larga o povo português lá e foge para o Brasil. A solução foi simples: pegar a sua família real e fugir para cá. Só que essa aventura é sensacional. E aí vocês vão entender como que essa aula é muito bacana. Pena que a gente não pode ter essa aula ao vivo. Essa família real portuguesa é uma loucura. E talvez explique muitas vezes a loucura que o Brasil vai se transformar. Porque ela vai realmente transformar o Brasil, tá? Então, antes, vamos tentar entender. No dia 29 de 11 de 1807, é o dia que a família real foge para o Brasil. Foge como? De navio, né? Foge de navio. Eram 46 navios, 46 embarcações. Mas, Júnior, 46 embarcações para uma família fugir? Gente, família real. Não veio só a família real. Veio a família real e 15 mil puxa-sacos. 15 mil pessoas da corte portuguesa. Nobres, pessoal do exército, bajuladores, escravos de confiança. Trouxeram móveis, trouxeram livros, trouxeram... Gente, foram 15 mil pessoas e um monte de tralha. Então foram 46 navios. Numa viagem que durou 99 dias, e que pior do que isso, enfrentou tempestades, e mais do que tempestades, enfrentou um surto de piolho durante a viagem. Surto esse que fez com que mulheres de várias das 46 embarcações tivessem que ficar careca, raspar a cabeça. E chegaram aqui no Brasil carecas porque tiveram que raspar a cabeça por causa do surto de piolho. Você vê que não foi uma coisa muito fácil essa viagem da família portuguesa para cá. Mas antes da gente falar de viagem, de família portuguesa, de chegada a Salvador, né? Porque a família portuguesa vai chegar, né? Um dia ela chega. E ela chegou a Salvador em 1808, né? Logo no dia 22 de janeiro ela chega a Salvador. E 2 meses depois vai para o Rio de Janeiro, onde vai se instalar permanentemente, né? Ela vai se instalar no Rio de Janeiro. Mas antes da gente falar disso, é bom a gente entender que família real é essa. A família real portuguesa, ela é uma piada. Vamos entender. Para começar, a rainha, quem mandava em Portugal, era Dona Maria. Dona Maria ficou conhecida como Dona Maria I, a Louca. Ela era piradinha, louquinha, louquinha, louquinha. Dona Maria foi interditada
ela não podia mais mandar em Portugal, porque ela fazia coisas, atrocidades. Ela pulava da carruagem, achando que a carruagem estava pegando fogo, gritava, ai Jesus, a carruagem está pegando fogo, e pulava e se arrebentava toda no chão. Ela dizia, ela saía correndo pelada, diz que, ai meu corpo está em chamas, e arrancava a roupa no meio da praça. Pensa, uma rainha, uma senhora de idade pelada no meio da praça, falando que o corpo estava pegando fogo. A Dona Maria chegou ao cúmulo de mandar os escravos carregarem a cama atrás dela. Onde ela ia, a cama ia atrás. Se ela ia visitar alguém, os escravos iam atrás com a cama dela, porque ela achava que tinha alguém querendo roubar a cama dela. A Maria era completamente louca, por isso ela foi interditada, né? A rainha de Portugal. O filho dela passou a mandar em Portugal. Quem é o filho dela? Dom João VI. Ah, esse é normal. Normal. Dom João VI é considerado pela história um sujeito bobo, um sujeito medroso. Diz que quando ele tinha que tomar as decisões, ele se escondia debaixo da cama, de tanto medo que ele tinha. Era um sujeito feio, retratado por todos como um dos reis mais feios que já existiu. E além de tudo, gente, ele era porco. Extremamente porco. Não gostava de banho. Banho para Dom João era uma vez por mês e olhe lá. Detestava água. Dom João é famoso pela cena do frango. Dom João, gente, mandava as roupas dele, ele era muito grande, muito gordo. E ele mandava fazer as roupas muito largas. E ele mandava fazer frangos na hora do almoço para ele enfiar dentro dos bolsos. Aí durante o dia ele ia tirando os pedaços de frango de dentro do bolso, comendo e devolvendo pro bolso. Pensa isso numa pessoa que tomava banho uma vez por mês. Ele era fedorento, ele era feio, ele não tinha os hábitos de um rei. Esse sujeito que mandava em Portugal porque a mãe era louca. Pensa como que era essa família real que veio para cá. Podia ficar pior? Podia. Dom João se casou antes de vir para cá. Ele trouxe a esposa. A esposa era Carlota Joaquina, uma princesa da Espanha. Ah, Carlota Joaquina era normal. Bem, guardadas as devidas proporções, ela era extremamente mal-humorada, extremamente... Ela era o que a gente chama na linguagem popular de barraqueira. Extremamente barraqueira. Uma princesa totalmente grosseira, barraqueira e pior do que isso. Ela tinha um pequenozinho, um defeitozinho retratado na biografia dela. Diríamos que ela era uma pessoa assim que gostava de relações pessoais. Ela gostava de se relacionar com as pessoas. Gente, Dom João era corno. Muito corno. Os casos e os amantes de Carlota Joaquina eram inúmeros. Existe até um biógrafo que fala que é mais fácil apontar na corte portuguesa com quem ela não dormiu do que falar com quem ela dormiu. Então vocês imaginam que loucura era essa. Desse casamento amoroso, saíram 9 filhos, né? Um morreu logo com 6 anos e os outros 8 vieram para o Brasil. 6 meninas, né? E 2 da linha sucessória, 2 homens. Miguel e Pedro. Pedro, quando veio para o Brasil, ele tinha 10 anos, e Miguel, quando veio para o Brasil, tinha 6 anos. Portanto, Pedro era o primogênito, e o primogênito era herdeiro ao trono, tá? Pedro e Miguel, então, eram normais? Bem, eles cresceram no Brasil, né? Passaram uma parte da infância e adolescência praticamente toda no Brasil. Pedro, ele não se parecia um príncipe. Ele andava de cueca no meio da rua, tomava banho pelado, andava de cavalo, conversava com todo mundo, era aquele cara gente boa, ia pra boteco, ia pra zona, pro puteiro, gente. Pedro adorava mulheres da vida. Pedro era mulherengo, cachaceiro. Isso pra um príncipe. Você olhava pra ele, você não via um príncipe. Miguel era o oposto de Pedro. Penteadinho, bonitinho, parece aquele príncipe de conto de fadas.
estudava, poliglota. Até as feições físicas eram totalmente diferentes de Pedro. E tem boatos na história que diz que Miguel também, apesar dele ter se casado futuramente, não gostava muito do relacionamento com as mulheres. É o que dizem os boatos da história, mas apesar que nunca se foi comprovado nada, mas eu acho que em relação de comparação ao irmão, né, que era muito mulherengo e ele muito introvertido, ele entrou para a história com essa fama que não gostava de mulheres. Essa família real maluca que veio para o Brasil junto com 15 mil puxa-sacos e que chegou e se instalou no Rio de Janeiro. Que Rio de Janeiro? Não esse que você vê na televisão não, viu gente? É o Rio de Janeiro lá de 1808, que tinha uma rua e essa rua era de terra. Não tinha lugar para essas pessoas ficarem, elas ficaram dormindo dentro dos navios, porque não tinha onde essas pessoas se instalarem. Vocês imaginam como que era o Rio de Janeiro dessa época. E essa família real vai transformar a história do Rio de Janeiro e transformar a história do Brasil. Porque eles estavam acostumados com luxo, com cultura, com boa vida da Europa e vão querer trazer isso um pouquinho para cá, né? Então o Rio de Janeiro vai ser transformado. A primeira coisa que eles vão fazer é acabar com o tal do monopólio. Qual que era o monopólio? O Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Como Portugal estava tomado pela França de Napoleão, eles acabam com isso. Agora o Brasil poderia fazer comércio com todo mundo, o que era essencial para eles, pois eles estavam aqui. Isso se tornou muito bom para o Brasil, né? O Brasil passou a poder fazer comércio com todo mundo. É o fim do chamado Pacto Colonial. Segunda coisa, eles autorizam o Brasil a ter pequenas indústrias, as manufaturas. Eles estavam aqui, eles precisavam de coisas. Precisavam de um sapato, precisavam de uma roupa. Se não tivesse pequenas fabriquetas, aonde que eles iam comprar isso? Então eles autorizam isso no Brasil. Eles fazem um acordo com a Inglaterra, uma série de acordos, onde o principal objetivo é reduzir a taxa alfandegária. O que é isso? O produto inglês chega no Brasil muito barato agora. E a Inglaterra, vocês lembram, fez a Revolução Industrial e produzia muito em muita quantidade. Então esses produtos começam a chegar demais no Brasil, né? Até hoje nós temos nas casas das vovós aí as máquinas, aquelas máquinas de metal, vocês lembram daquelas máquinas? Aquelas máquinas de costura, todas feitas de ferro. Você pode olhar lá, a máquina ou é da marca Singer ou Eugene. Começaram a chegar nessa época. Todas máquinas inglesas. O Brasil foi invadido por máquinas inglesas, né? Além disso, transformaram a cultura do Brasil. Dom João abriu museus, abriu teatros, abriu bibliotecas, fundou, gente, faculdades de medicina, fundou o Jardim Botânico, fundou tipografia, onde vai surgir o primeiro jornal brasileiro, incentivou a vinda de intelectuais para o Brasil, músicos, cantores, teatro, artistas. O Brasil passou a ter uma coisa que ele não tinha, uma efervescência cultural, né? Então tudo isso graças à família real está aqui. Também o Dom João fundou o Banco do Brasil, esse mesmo amarelinho que você vê aí, ó, Banco do Brasil. Ele foi fundado em 1808 por Dom João VI. Então, desde 1808 que existe esse banco amarelinho, Banco do Brasil. Não, na época não era amarelo, não tinha ainda essa logomarca amarelinha, depois que ficou, tá? Mas desde 1808. Então foi transformando a sociedade brasileira. Até que depois, muita pressão, né, ocorre na Europa que Napoleão vai ser derrotado. Eu não vou contar para vocês agora por que Napoleão vai ser derrotado. Numa outra aula, num outro capítulo, eu vou te contar para vocês o que aconteceu com Napoleão, que Napoleão perdeu a guerra lá. Mas Napoleão vai ser derrotado. Quando Napoleão é derrotado, os portugueses querem a volta do rei que está aqui. E Dom João, para despistar, ele faz o seguinte, ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido com Portugal e Algarves. O que quer dizer isso? Ele fala para os portugueses, ele torna o Brasil uma continuidade do território português. É como se Portugal começasse lá na Europa, saltasse o Oceano Atlântico e continuasse aqui. Ele torna Brasil e Portugal um território só, por lei. E aí ele fala com os portugueses, eu não estou fora de Portugal, eu estou em Portugal, porque aqui também é Portugal. Tudo isso para poder continuar no Brasil. Dom João gostava muito do Brasil, né? A comida aqui era boa, diz que ele gostava muito da comida daqui. Só que não teve jeito, ele teve que acabar e retornar, né? Ele vai retornar para Portugal, deixar Dom Pedro aqui, né? Mas ele fez inúmeras transformações,
fez mudanças sensacionais, se envolveu em guerras, lutou em Pernambuco, lutou na Cisplatina, transformou o Brasil e retornou em 1821 para Portugal. Duas frases marcam essa passagem da família real por aqui, para vocês terem noção de como que era a vinda para cá. Maria Louca, quando veio para o Brasil, ela gritava no navio quando descia aqui, né? Vocês imaginam a cena, aquele monte de mulher careca por causa dos piolhos e a rainha sendo carregada gritando: não, eu não quero descer no quinto dos infernos, eu não quero descer no quinto dos infernos. Ela se referia ao Brasil como quinto dos infernos. Lembrando que quinto em Portugal é um local longe, né? Eu vou aos quintos, ou seja, eu vou a um local longe. Inferno, porque a nossa temperatura aqui é muito mais elevada do que Portugal. Então ela chamava o Brasil de quinto dos infernos. E outra coisa é Carlota Joaquina quando embarca para ir embora. Ela tira os sapatos, bate os sapatos na hora que ela entra no navio, joga os sapatos aqui e fala que nem a poeira dessa terra ela quer levar de volta. Nem a lembrança da poeira nos sapatos do Brasil ela quer levar de volta a Portugal. Então aí vocês têm ideia que eles vieram, mas não foram todos muito afáveis com o Brasil. Ao contrário de Dom Pedro, que ficou aqui depois que a família foi embora. Ele chegou aqui aos 10 anos e permaneceu aqui. Não foi embora quando o pai foi embora, ele tinha 21 anos, ele resolve ficar aqui. Bacana? Essa é a aula de hoje. Falei muita coisa, mas a aula é longa, né? Muito assunto sobre a família real. Bacana? A pergunta é uma só para você fazer no caderno aí e depois eu dar o visto e ser avaliado. Olha que pergunta simples. Conta para mim como que era esse núcleo da família real que chegou no Brasil. E eu te contei no vídeo. Se você já esqueceu, volta lá e registra no caderno como é que era essa família real que chegou ao Brasil. Tá bom? Grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui!